Saudações, vigia das pessoas. Hoje eu tô animado, hein? É o terceiro vídeo. E você já assistiu todos, hein? Hein? Aqui é o capítulo 30, anexo de Gênesis. Mas eu já fiz hoje o 29. Qual? 28? Não sei. Ah, não. Eu fiz o 29 e o 30. E esse é o 30 anexo. Por que eu criei esse anexo? Porque eu achei interessante, como no capítulo anterior nós vimos que nasceu José, eu fiquei pensando, puxa, José, o único filho de Raquel. Não é interessante? Muito interessante. Todos os filhos até agora nascidos eram de Jacó e Leia, ou Lia, ou então das escravas. E agora nasceu a semente de Raquel, ou a semente de Jacó com Raquel. E não é uma semente qualquer, não. É a semente. Seu nome? José. Vocês viram que tem uma corrida de Fórmula 1 passando aqui. São miniaturas. Eu tenho uma coleção, essa aqui é do meu netinho que estava jogado aqui. Então, José é um tipo. Esses carrinhos aqui são tipos, né? Quando você olha um carrinho, assim, que cabe na mão, você sabe que isso não é um carro de verdade. Apesar de ter todos os atributos, ou quase, porque o motor não funciona. É a imagem, né? Quase real, ou real até, só que em escala menor. Então, o tipo é um modelo. É como se fosse um protótipo. Então, eu achei interessante o nascimento de José, porque José é um dos primeiros tipos de Cristo que aparece na Bíblia. É claro que quando se fala assim, não estou dizendo que é o primeiro, porque na verdade todos aqueles que viveram fiéis à promessa da vinda do Messias era de alguma forma um tipo de Cristo. Abel era um tipo de Cristo. Por quê? Ele era justo, ele se alinhava com as exigências de Deus, não é? Sete também era um tipo de Cristo. Ele nasceu para substituir Abel. Quem mais? O próprio Noé era um tipo de Cristo, porque ele se dedicou a salvar o povo. Não foi muito feliz em sua pregação, mas conseguiu a melhor parte. Salvou a sua família. Coisa difícil hoje em dia. Quem mais a gente pode dizer? Abraão, não. Abraão não foi um tipo de Cristo, Abraão foi um tipo de pai. Jonas foi um tipo de Cristo? Não, Jonas foi um tipo de Espírito Santo, meio assim, meio rebelde. Você está entendendo o que eu estou dizendo? João Batista foi um tipo de Cristo, porque ele veio pregando a mensagem, se sacrificou por ela. Enoque foi um tipo de Cristo, porque ele viveu um ano de anos em dedicação a Deus. Então agora nasceu José, e nós sabemos que José, ele foi o primeiro libertador do povo. O pai Abraão levou o povo para Canaã. O pai Isaac, por causa da fome, levou o povo para o Egito.
E José teve muita influência nessa história. Tanto é que quando Isaac levou o povo para o Egito, não foi exatamente levou, né? Ele levou porque ele era o patriarca, mas tudo começou com a escravidão de José, que depois chamou o restante da sua família. Então ele foi um tipo de Cristo porque ele salvou o seu povo da destruição. Ele se sacrificou pela causa. José nasceu, ficou o menino ali doméstico, ajudando o pai, né? Dava muitos conselhos, né, aos irmãos, ouvia muitas reprimendas, não é? Seu pai o adorava por ser o fruto da amada. E aí ele mimava o menino. Primeira coisa, ele ganhou uma capa talar. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui colorida, meu Deus. Eu não me preparei, você sabe, né? Mas, pensa aí. Naquela época, todo mundo usava roupa branca. O sacão mesmo de linho, não sei do que era lá, de estopa, sei lá. Era tudo a mesma cor. E um dia, Isaac chega com uma capa toda colorida, com várias cores, e ele veste o seu filho, José. José ficou desfilando para lá e para cá com aquela capa colorida. Quando eu era criança, minha mãe me levou na loja no aniversário, meu aniversário. A gente só ganhava alguma coisa no aniversário. Eram 9 meninos, na verdade 6 meninos e 3 meninas. E aí ela me levou lá. Ela me comprou uma camisa linda, maravilhosa, bem parecida com essa aqui. Eu cheguei em casa todo faceiro, mas a mamãe já tinha falado: olha, filho, estou te comprando essa camisa nova, mas eu não posso comprar 2 camisas novas. Então você vai dividir essa com o seu irmãozinho, que é mais jovem que você. O outro, o mais velho, não usava. Não lembro porquê, mas ele não era tão grandão. Mas quem usava era meu irmão. E eu, nossa, achei o máximo. Tem que dividir uma coisa que eu não tinha, agora tenho. Mas José não. José ficava desfilando. Seu irmãozinho mais velho falava: deixa eu usar um pouquinho a sua túnica hoje. Ele falava: não, papai comprou para mim, é meu. Não, Nina, não. Não, Nina, não. E ele saía para lá e para cá com aquela túnica colorida, muito colorida e bonita, né? Não bastasse isso, José vai crescendo e começa a sonhar. Ele sonha que está no campo e que seus irmãos, né? Ele sonha com feixes de lenha, de trigo, e que os outros feixes se encurvam para o feixe dele, não é? E aí ele conta esse sonho. O pai que ouve, né, sentiu a profecia na história e ficou só pensando. Mas a ciumeira dos irmãos foi muito grande. Então, um dia, o pai mandou: José, vai lá no campo e vê o que está acontecendo, vê como é que estão seus irmãos, se está tudo bem. E ele procurou até achar. Quando seus irmãos viram ele, falaram:
Vem aí o sonhador. Vamos ver o que ele vai falar agora. E eles decidem acabar com a vida de José. O filho mais velho, fugiu agora, Simeão, vendo ali o iminente perigo, falou, não vamos matar o rapaz. Vamos colocar nessa cisterna seca, que daí... Eu não lembro o que aconteceria. Eu não fui ler o texto. Quando nós chegarmos no capítulo 42, aí a gente vai ler e nós vamos relembrar os detalhes, tá bom? Lembrei agora. Ele pensava em salvar o seu irmão logo depois. Então, colocaria na cisterna e aí voltaria depois e salvaria o menino. Mas, porém, no entanto, eles acabaram vendendo o menino como escravo para uma caravana de ismaelitas que passavam ali. E essa caravana vendeu José para o governador do Egito. Ele era o braço direito do governador, o braço direito de Faraó. Potifar, o nome do homem. E Deus prosperou a vida de José. José era muito amado. Todo mundo gostava dele. Inclusive a dona Potífara, a esposa do Potifar. Ela viu aquele menino bonito, formoso, né? E colocou os olhos nele. E um dia, quando o seu patrão viajou, né, ela chamou José e falou, vem cá, José, vamos conversar um pouco. Ele falou, sim, madame, pode falar. Sabe, eu ando meio solitária, fica aqui comigo, aqui na piscina. Ela tinha uma piscina interna no palácio. E ele falou, não, minha senhora, meu patrão colocou tudo em minhas mãos, né? Menos a senhora, como é que eu vou lançar mão da minha senhora, a esposa do meu patrão? Como é que eu pecaria tão gravemente contra Deus, o céu? E ele se esquivou. E ela se lançou sobre ele. E ele saiu correndo, mas a capa ficou presa na mão dela. E ela falou, maldição, socorro! Quando os soldados chegaram, os guardadores lá do palácio, falou assim, olha, esse homem me atacou. Aí Geraldo falou, mas é a túnica de José? Sim, é a túnica de José. Foi ele? Foi sim, ele mesmo. Puxa, mas o nosso patrão confia tanto nele. Pois é. Mas ele fez isso e fez e fez e fez. Quando Potifar chegou, foi contada a história, né? Você, quando se sente traído, você não pensa, né? Você não vai raciocinar, falar, não, meu servo é fiel, ele não faria isso. Mas como que ele ia tirar a culpa do escravo e condenar sua própria esposa? Então ele achou por bem prender José. E José ficou ali preso anos e anos. Talvez até uma dezena de anos, não sei. A gente vai descobrir depois quando ler o texto. Eu vou dar uma pausinha e volto já. Voltando. Gente, a minha cabeça anda muito ruim. Esses dias eu quase taquei fogo na casa. Cheguei cansado do serviço. Peguei um feijão congelado na geladeira.
Coloquei um tantinho assim de água no fundo da panela. Gente, pensa que loucura. Uma espagueteira. A Cidinha adorava aquela espagueteira aí. Ela nem usava. Estava novinha. Ela usava mais as panelas comuns para fazer meus espaguetes que eu adorava. Mas como eu tinha feito macarrão, no domingo a espagueteira estava lavada sobre a louça e eu fiquei com preguiça de procurar uma outra panela e falei, vou fazer aqui mesmo, vou só descongelar o feijão, né? Tá bom. Eu não gosto do microwave para descongelar, eu prefiro o fogão mesmo. Aí coloquei e vim para a sala relaxar um pouco. Estava cansado, né? Tinha chegado 6 horas da tarde em casa, 6h30. Aí eu nem liguei a TV, só deitei um pouco ali e fiquei. Gente, eu agarrei no sono. Acordei assim meio desnorteado, com um cheiro de café torrado, sabe? Eu falei, meu Deus, quem tá torrando café essa hora da noite? De repente, fui eu! Gente, cheguei lá na cozinha. O maior fumaceiro, tava tudo preto. A panela, que tava com tanto de água assim, um dedo de água, talvez 2 dedos de água, estava seca, esturricada, preta. O feijão descongelou, cozinhou e queimou, estava esturricado. Falei, meu Deus, que loucura! Então eu desliguei o fogo, tampei a panela, esperei esfriar um pouquinho e salvei a panela. Só que ela tá toda manchada, toda queimada. Falei, Cidinha, você tinha tanto ciúme das suas panelas. E agora elas estão sendo maltratadas. E hoje aconteceu a mesma coisa. Não exatamente assim. Eu fui tomar banho, aí falei, eu fiz um chá de manhã para beber, que eu gosto de comer com biscoito. Aí falei assim, eu vou deixar a água fervendo para o chá. Aí eu tomo banho, quando chegar aqui já vai estar quentinha, é só pôr os apetrechos. Aí quando eu apertei o pause, eu lembrei. Aliás, eu lembrei e apertei o pause. A panela estava fervendo no fogo. Ainda bem que a água tinha bastante, né? Só abaixou um pouco o nível. Mas eu ando com a mente de mosquito. Esqueço tudo. Para esquecer, eu esqueci o que eu estava falando. José está preso. E na cadeia, ele faz amizade, ele lidera, ele comanda tudo. E está preso com ele 2 figuras importantes. O padeiro do rei e o copeiro do rei. Acontece que o padeiro e o copeiro tiveram um sonho. E aí, o copeiro fala assim, essa noite eu sonhei que tinha um cacho de uva muito bonito, ou 3 cachos de uva. Aí eu pegava, espremia o sumo assim, no copo, e oferecia ao rei. O que será que significa isso, hein? Aí José, o sonhador, disse, esses 3 cachos de uva são 3 dias. Daqui a 3 dias, Faraó vai te restabelecer e você vai servir vinho na mão do Faraó. Que legal! O padeiro já cresceu os olhos. Ufa! Sério? Eu também tive um sonho.
No meu sonho, eu estava carregando 3 cestos. Um aqui, outro aqui, outro aqui. Ou um cesto com 3 pães, sei lá. Vamos ver quando chegar no dia. E aí apareciam os pássaros e comiam o pão. Não lembro direito os detalhes. Vai lá no Gênesis 42. José falou assim, realmente. Também são 3 dias. Daqui a 3 dias, você será degolado. Foi dito e feito. 3 dias depois, o copeiro foi restabelecido e o padeiro matado, morto, finish. E José tinha falado para ele, olha, quando você chegar lá, lembra de mim, tá? Tô aqui. Um dia, Faraó teve um sonho. Eu sonhei que tinha 3 vacas gordas, robustas, bonitas. 3 não, 7. Não são 7 dias, são 7 anos. E saía do rio outras 7 vacas magras. Magrelas, assim. Fui eu mais magrela. E essas vacas, comiam as vacas gordas e continuavam magras. E tinha espigas. 7 espigas boas e 7 espigas mirradas. E as espigas mirradas devoravam as espigas boas. Quando o copeiro ouviu isso, falou, mestre, estou lembrando, eu estava na cadeia e tinha um homem que sonhava e ele interpretava os sonhos. E eu sonhei, e o padeiro também sonhou. E tudo que ele disse aconteceu. O padeiro foi morto por ti e eu voltei a servi-lo. E eu confesso que eu esqueci completamente desse homem. Faraó ordena a libertação de José. José chega à corte do faraó, revela os sonhos. Ó grande rei, essas 7 espigas boas e essas 7 vacas gordinhas são a mesma coisa, 7 anos. Quer dizer que vai ter 7 anos de muita fartura. Depois desses 7 anos, ó rei, o senhor viu 7 espigas mirradas e viu 7 vacas mirradas, e as vacas mirradas devoravam as vacas gordas e continuavam mirradas, e as espigas mirradas devoravam as espigas gordas e continuavam mirradas. Pois é. 7 vacas gordas é um período de tempo. 7 espigas gordas, período de tempo. Isso é bonança. Quer dizer que vão ser 7 anos de fartura, muita colheita. Depois, 7 vacas magras, é tempo de penúria, fome. 7 espigas mirradas, fome. O rei falou, estou perdido, e agora? O faraó José falou, não. Ache alguém sabidinho e coloque como rei, como gerente de produção, e coloque nos seus celeiros toda a colheita feita nos 7 anos de fartura. Porque quando chegarem os 7 anos de faltura, aí o senhor vai poder pegar o trigo guardado e alimentar o seu povo. O faraó falou assim, gostei do sonho, da interpretação, gostei de tudo. Mas agora eu pergunto, quem que eu vou chamar para essa função tão importante? Já sei. Tive um insight. Você, José,
a partir de agora, vai ser esse homem. Eu te coloco como governador de todo o Egito. E ainda você vai ganhar uma esposa. Tô aqui. Não sei como é que chamava a esposa dele. Detalhe, gente, vai caçar. Vai ler o. Vai ler o Gênesis 42, pelo amor de Deus. E colocou um anel bonito no dedo dele. Tem um anel aqui. Ai, meu Deus, eu não me preparei. Um anel lindo. Ele olhava assim e falava, olha meu anel, eu sou o governador do Egito. E deu uma esposa, e ele teve 2 filhos. Como é que é? Benjamim e Efraim? Efraim, Benjamim? É. E aconteceu. Jó, eu adoro Jó. José salvou o seu povo, porque o povo estava passando fome em Canaã. Aí o povo, Jacó teve a ideia de mandar seus filhos ao Egito comprar mantimento. Chegando lá, José os reconheceu. E José sentiu saudade da família. E José armou um esquema para controlá-los. Segurou um de seus irmãos e exigiu que Benjamim viesse. Né? Benjamim, seu irmão mais novo que tinha nascido. Acho que ele nem conheceu o seu irmão, ou nasceu logo antes dele sair. E aconteceu. Os seus irmãos vieram pela segunda vez comprar trigo. José se revelou a eles e perguntou, meu pai ainda vive? Vive, está forte. Traga meu pai. E eles trouxeram, sabe? Foram 72 pessoas, né, que vieram da família de Isaac. E Isaac, quando chegou, abençoou o faraó, dizendo que Jacó era muito importante, porque o maior abençoou o menor. E os anos foram passando, José passou dessa para melhor, só que ele ele fez o povo prometer. Quando vocês saírem aqui do Egito, por favor, leve meus ossos para lá. Meus ossos vão repousar em Canaã, a cidade prometida. E assim fizeram. E Jacó ficou muito feliz porque pôde rever seu filho, que ele julgava morto. E todos viveram felizes para sempre. José salvou sua família. José foi o primeiro libertador do povo de Israel. Que o vigia das pessoas te abençoe. Que o vigia das pessoas te guarde. Que o vigia das pessoas faça o seu rosto resplandecer sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Obrigado, Senhor, por histórias tão inspiradoras. Histórias que nos faz querer ser um servo teu, anunciar a tua volta, a tua chegada. Aceita-nos, Pai. Perdoa nossas faltas. Leve-nos para morar contigo nas mansões celestiais. Amém.